Boa noite, estimado irmão, estimada irmã em Cristo. Uma enorme satisfação podermos estar aqui para poder lhes falar a respeito do amor de Deus, para poder compartilhar com cada um de vocês a bondade e a misericórdia de Deus. Hoje nós estamos realizando um estudo bíblico que foi programado para esta última quarta-feira, onde nós temos participando junto conosco o nosso irmão na fé, o pastor Reginaldo, que nós damos as boas-vindas, né, para que possa estar participando conosco. Boa noite, pastor Reginaldo, tudo bem? Boa noite, pastor Igor. Boa noite, estimados irmãos e irmãs em Cristo. É um privilégio poder participar conosco neste momento de estudo bíblico. Que bom, pastor, que você aceitou o nosso convite. Foi assim uma pena que não pudemos no dia de quarta-feira realizar o estudo, né? Eu sei que nas suas muitas responsabilidades em seu trabalho há também emergências, né? Como acontece em todos os lugares e não foi diferente nesta última quarta-feira, mas eu sei que Deus também sabe o que faz. Quem sabe foi uma oportunidade que nos deu de estarmos hoje juntos aqui nessa sexta-feira com mais pessoas participando. Né? Eu vou agora, antes de pedir para o pastor Reginaldo aí se apresentar um pouco mais para que todos possamos conhecê-lo, né? Dar uma boa noite a todos os irmãos e irmãs que nos estão acompanhando. Né? Nós já tivemos aqui uma boa noite do senhor Arno Pipers, uma boa noite, seja bem-vindo aqui conosco. Também ao senhor Renato, é o meu compadre lá de Alegrete. Boa noite, Renato, tudo bom? Que Deus te abençoe e também toda a família. Pois bem, pastor Reginaldo, nós vamos aguardando aí mais pessoas participarem conosco, com seus comentários, com as suas colocações, com os seus boa noites, seus améns, né? Como brincaram esses dias conosco, seus améns e com suas aleluias, né? Vamos juntos nos unir aqui neste momento. Uma boa noite também para a Sheila Oliveira, seja uma boa noite aí, a sua presença, pelo jeito eu acho que da comunidade do pastor Reginaldo, né? Não, era da comunidade, ela era de Timóteo, Minas Gerais. De Timóteo, Minas Gerais, né? Uma boa noite, minha cara irmã. Bem-vinda. Isso. A dona Irene Pereira, seja bem-vindo, uma boa noite. Gilmar Degen, boa noite, né? Pastor, Deus abençoe esta reflexão, amém. Nós temos aí a Rosalina Jacob, é a sua parente, pastor? Não, a Rosalina é de Santa Maria de Jetibá. Eu acho que tem parentesco, mas não reconhecido. Opa, tá bem. O nosso irmão na fé, meu amigo aqui, membro da comunidade, o Toninho, né, Antônio da Rosa, seja uma boa noite. A Edneia, a esposa do pastor Lino, né, seja bem-vinda aí conosco, lá de São Pedro do Sul. A Karine, seja uma boa noite, né? Uma jovem senhora aqui da comunidade. Nós temos também o Pedro Neves da Silva, uma boa noite. E Deusita Schneider, uma boa noite também, né? Boa noite. Sim, pastor? A dona Deusita é de Timóteo também. De Timóteo também, né? Seja bem-vindo à nossa live. O seu Darcy Surlo, boa noite.
A Sheila Oliveira, de Timóteo, ela já havia dito, né? Aqui também. Pedro Neves da Silva, boa noite. Vamos chegando aqui ao final do Paulo Schraub. Eu conheço esse senhor, né? Ele é lá de Marechal Floriano, tem alguma coisa em comum. Acho que é da minha família também, né? Seu Paulo, meu pai. Seja bem-vindo. E aqui nós temos também, ainda o último comentário antes de eu pedir o pastor, a dona Maria Helena Fim, uma senhora que participou conosco num dos cultos no final do ano passado e sempre está presente conosco também em nossas lives. Uma boa noite para a senhora. Muito bem. Pastor Reginaldo, apresente-se para nós, por gentileza. Pastor Igor e demais, né? O pastor Igor já mencionou lá no comentário, né, na última quarta-feira, aconteceu uma situação bastante difícil para uma família e também para o pastor, né? Aqui, uma criança de 2 meses estava internado e devido à pandemia não tivemos a oportunidade de batizar essa criança. E aí, na quarta-feira, essa criança, ela complicou o Ezequiel, e aí nós conseguimos, eu vejo como foi a mão de Deus, nós conseguimos entrar, né, eu e os pais, para fazer o batismo do Ezequiel por volta de 3h20 da tarde, e quando foi às 18h20, 15, o Ezequiel, então, Deus o chamou, o pequeno Ezequiel de 2 meses e 9 dias. Então, foi um dia muito corrido, ontem foi o sepultamento, então, por isso que eu conversei com o pastor Igor da gente adiar esse momento de estudo. Eu sou pastor, então, hoje na Paróquia Evangélica Luterana da Paz, de Santa Leopoldina, Espírito Santo. Trabalhei por 12 anos e meio na Congregação da Paz de Ipatinga e Timóteo, e eu e o pastor Igor, nós estudamos junto, então a gente tem uma amizade aí desde os tempos do seminário, né? Então é um prazer, é uma satisfação poder participar com vocês. Aos irmãos da congregação de Uruguaiana, né, da paróquia, né, de Uruguaiana, um forte abraço, e também aos nossos irmãos aqui de Santa Leopoldina que estão participando e que depois também vão ver esse estudo, tá certo? Que Deus abençoe o nosso momento, que seja um momento de compartilhar experiências e também conhecimento entre todos nós que estamos participando. Muito obrigado, pastor. Agora, para os nossos irmãos aqui de Santa Leopoldina e demais lugares aqui do Espírito Santo. Tá, então, os nossos irmãos aqui do Uruguaiana já me conhecem, né? Eu estou aqui já há mais de 10 anos, né? Deus nos tem abençoado nesta paróquia, junto com os demais irmãos e irmãs na fé, de Alegrete, de Quaraí, de Manuel Viana, né? E um prazer também aos membros lá de Timóteo, membros lá de Santa Leopoldina, no Espírito Santo. Aqui no nosso distrito nós temos Santa Maria, né? Então aí tem outra santa, né? Santa Leopoldina. Nós somos uma cidade muito aconchegante, né? Lá no Espírito Santo. Espero conhecer assim que o pastor Reginaldo me convidar para um churrasco nas próximas férias, né? Mas, sem delongas, eu acredito que o nosso tema é muito importante para hoje. Nós temos, e vamos estudar, estamos, aliás, estudando nesses últimos dias, a carta à igreja de Éfeso, né? Aliás, as 7 igrejas do Apocalipse, né? Fizemos a introdução deste assunto no mês passado e hoje nós iremos iniciar olhando carta a carta. Hoje nos toca, então, o texto bíblico de Apocalipse, no capítulo 2, versículos 1 a 7. Mas antes de nós pegarmos e lermos esse texto, vocês podem ir separando em suas Bíblias, Apocalipse 2, 1 a 7. Eu convido vocês, irmãos e irmãs, a abrirem do cancioneiro o hino número 21, para que nós possamos cantar com muita alegria. Vamos cantar, então, louvando a Deus? Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza
olhos verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo pra morrer por ti, por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande, é o amor de nosso Deus. Muito bem, estimados irmãos, após este momento de louvor, eu vou convidar ao pastor Reginaldo para que nos auxilie com a leitura bíblica do texto bíblico que está sendo projetado em nossa tela. Quem preferir, talvez, quem está no celular, às vezes a imagem diminui um pouco, né? Se você preferir abrir em sua Bíblia em casa, esse texto está em Apocalipse, no capítulo 2, versículos 1 a 7. Pastor, faça a leitura, por gentileza, para nós. Isso. Apocalipse 2, 1 a 7, né? Diz Isso. assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês de seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isso. Odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem do fruto da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Muito obrigado, pastor. Até aqui a leitura bíblica deste texto, que é um texto assim, bastante interessante para o nosso estudo aqui nessa noite. Nós sabemos que, antes de nós olharmos o texto em si, é importante nós vermos algumas coisas importantes com respeito às 7 cartas, né, porque são 7 igrejas diferentes que o João escreveu no texto de Apocalipse. Jesus, o Senhor da igreja, então enviou cartas, enviou mensagens a essas 7 igrejas lá da Ásia Menor, que representam, na verdade, toda a igreja do Novo Testamento. E essas cartas são muito importantes para que a gente possa entender
todas as profecias que seguem no texto bíblico de Apocalipse, que por vezes a gente acha tão difícil de entender. Vocês notaram que quando eu coloquei o texto bíblico ali, vejam só, eu sublinhei as palavras ali de vermelho, 7 estrelas e 7 candelabros. Por quê? Porque como o Apocalipse ele é cheio de linguagens simbólicas, de alegorias, se assim podemos usar a palavra também, então é legal a gente entender algumas terminologias para que a gente saiba sobre o que nós estamos falando. Então, nesse primeiro texto aqui, fala-se sobre as 7 estrelas. O que são essas 7 estrelas? São os mensageiros, os pastores dessa igreja. Eles brilham como estrelas porque eles proclamam, por palavras e obras, a luz de Cristo que guia as pessoas ao céu. Né? Então, quando se falar de estrelas, 7 estrelas, está falando dos pastores daquelas igrejas lá do Apocalipse, daquelas cidades. Quando se fala de candelabros, ou na versão antiga da Bíblia está escrito candeeiros, ali estão falando das igrejas. E elas são de ouro porque foram purificadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ele é o Senhor e é em suas mãos que está a igreja, né? Aquelas comunidades cristãs, as igrejas, aliás, não só aquelas do Apocalipse, todas as comunidades, igrejas pelo mundo todo, também a nossa, elas precisam muito da mensagem do Apocalipse, e a gente vai entender por quê. Porque o mundo todo está rodeado por materialismo, por mundanismo, por indiferentismo, palavras difíceis da gente falar, né? Mas muitas pessoas indiferentes, né? E essas 7 cartas dirigidas às igrejas do Apocalipse, elas têm uma mensagem muito importante para todos nós. Elas, e especialmente para cada um de nós, para a nossa comunidade, elas têm algumas coisas que são muito importantes da gente estudar aqui. Né? Quais são elas? Né? São coisas em comum. Todas essas cartas, quais são? Primeiro, todas elas se dirigem a estrela, ao anjo de cada congregação, que é o pastor. Por que eu estou colocando essa introdução aqui? Porque depois nós vamos entender um pouquinho melhor o texto da igreja de Éfeso, sabendo dessas coisas em comum que tem todas as cartas. A segunda coisa, depois que tem um remetente, né, ou melhor, o destinatário para quem que se dirige essa igreja, né, a cada congregação, tem logo depois também o remetente. Quem é o remetente? Né? Eu destaquei um texto bíblico de Apocalipse 1, 17 a 19, que a gente estudou, aliás, no mês passado, que fala quem que é o remetente do texto de Apocalipse. Né? Ele disse assim, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre e tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Quem é esse, pastor Reginaldo? Perdão... Quem é esse aí que esse texto bíblico está se referindo? Aquele que disse, quem é o remetente, então, dessa carta? Que diz assim, eu sou o primeiro, o último, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Isso, é Jesus Cristo, né? É, Jesus Cristo. De Deus. E por isso, né, Jesus é quem escreveu, ele é o remetente, quem está escrevendo para essas igrejas. E aí segue, então, depois, em cada carta, um elogio, com exceção da igreja de Laodiceia, que não recebeu elogio algum. Depois vem uma repreensão, só Esmirna e Filadélfia, que não receberam essa repreensão. Aí, depois, ele lembra, né, o juiz lembra o que vai acontecer se a cidade permanecer do jeito que está, né, sem olhar a correção que foi feita. E aí, então, cada igreja é conclamada a ouvir o que o Espírito tem a dizer. E aí, por final,
há uma promessa de recompensa para cada congregação. Né? O que mostra também, conforme lá diz em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Pastor Reginaldo, podia fazer a gentileza de ler o que está escrito nesse texto? Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. O Isso. pastor e demais, só chamar a atenção, pastor, que as cartas começam, né, como o senhor colocou lá, ao anjo da igreja, o senhor colocou, são os pastores, né? E eu sempre gosto de... Aí tem gente que fala assim, mas então quer dizer que os pastores são anjos, né? A gente tem que lembrar que a tradução da palavra anjo, ela pode ser traduzida também como mensageiro. Algumas traduções traduz como anjo, outras traduz como mensageiro. Aqui não é que os pastores são seres celestiais, né, mas no sentido de que eles são os mensageiros, pastores e padres, né, aqueles que anunciam o evangelho. Ótimo, pastor. Viu como é que é bom? Até uma informação sobre o nosso pastor que ele humildemente omitiu. Ele foi professor de grego, né, lá quando esteve em Ipatinga, né? Correto? Sim. Aí, então, eu lembro que eu ensinei muito sobre isso, né, no seminário para ele, aí depois ele foi dar brincadeira. Né? Pois bem, meus irmãos, então, vejam, todas essas características que foram colocadas ali, elas estão em cada carta escrita do Apocalipse, né? E agora, sabendo disso, a gente pode pegar esse texto bíblico de Apocalipse 2, 1 a 7, estudar parte por parte. Mas ainda eu creio que seria interessante a gente escutar uma outra coisa para a gente compreender e ir um pouquinho mais a fundo nesse texto. A gente muito escuta, né? Na Bíblia nós temos a carta de Paulo aos Efésios, né? Ao pessoal lá de Éfeso. Nós agora estamos falando da cidade, mas será que nós sabemos como é que era essa igreja? Aí eu vou pedir ao pastor Reginaldo para que ele possa nos dar uma orientação e nos explicar, né, como é que era a cidade de Éfeso, pastor? Isso, a cidade de Éfeso, para aquela época, era considerada uma cidade bastante grande. Ela tinha em torno de 255 mil habitantes, era considerada como a terceira maior cidade da fé cristã, só perdia para Jerusalém e Antioquia. Então, se a gente pensar naquele período, 255, mais ou menos, mil habitantes, era uma cidade grande na época. Alguns textos que mencionam, né, em Éfeso, que trabalharam Priscila e Áquila, né? Éfeso também residia o grande templo da deusa Diana. Então, era conhecida pela fabricação de miniaturas da deusa Diana. Então, ali praticava-se muita superstição e magia, como isso é comum de cidades grandes. Então, esse era o ambiente em que vivia os cristãos de Éfeso. Uma cidade grande, onde a adoração a outros deuses era muito grande, bem como também o culto a outros deuses era muito praticado nessa cidade, a cidade de Éfeso. Tanto é que por causa de essa grande superstição, né, eles não cuidaram. Hoje, olha o que se tem lá na igreja, não tem mais igreja lá, né, só tem as ruínas da cidade ali. Né, imagina, uma cidade com 255 mil habitantes. Né, isso, Uruguaiana tem 130 mil, né, o dobro do nosso aqui. Né, imagina, é mais que o dobro do que de vocês aí também, né, irmãos? Então, eles não cuidaram bem dessa igreja. E o texto bíblico, então, de Jesus, essa carta ao mensageiro da igreja lá de Éfeso, é muito importante nós estudarmos, porque tudo aquilo de ruim que acontecia lá, acontece hoje em dia
também, né, eu comentei um pouquinho antes sobre o materialismo, o mundanismo, o indiferentismo, tudo isso que tinha lá naquela igreja, aliás, em todas as igrejas da Ásia Menor, e isso acontece muito hoje. Então, é prudente de nossa parte nós estudarmos isso, e nós vamos começar olhando, então, o versículo número 1, né? Esse versículo que diz que, ele diz ali assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Né? Aqui se mostra o remetente, né, que é Jesus Cristo. Né? Ele disse assim, que ele está escrevendo uma mensagem daquele que está segurando as 7 igrejas, né, na mão direita, e que anda no meio dos candelabros. Isso aqui é um consolo muito grande para nós, para todos aqueles que pregam o evangelho, para toda a igreja. Por quê? Porque Jesus, ele está ao nosso lado, e quando ele tem aquela promessa que diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, a gente vê com muita clareza aqui, né? Olha só o que o texto diz, né? Está segurando os seus mensageiros, né? Ele está andando em meio à igreja. Nós não estamos sozinhos. O Senhor da igreja, o grande vencedor, aquele que nós falamos, né, que esteve morto, eu botei o texto antes ali, estive morto e agora não estou, mas eu venci, ele anda no meio da igreja e nos conserva em suas mãos. Isso faz diferença na nossa vida, uma diferença enorme. Aí, então, esse aí nos mostra, então, aos pastores um consolo muito grande. E aí nós chegamos ao versículo número 2, 3 e 6. Nós temos aqui um grande evangelho e uma grande lei. Pastor, faça a leitura, por gentileza, desse texto mais uma vez. Diz assim: eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimar. Mas vocês têm a seu favor isso: odeio o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Isso aí. Meus irmãos, vejam só, esse texto aqui, ele traz um grande evangelho para nós. Tá escrito ali, na primeira frase: eu sei o que vocês têm feito. Jesus anda no meio da sua igreja, eu conheço as tuas obras, eu sei aquilo que vocês têm feito. Pastor Reginaldo, pode nos explicar o porquê que isso é um evangelho para nós? É porque, na verdade, Pastor Igor, quando a gente ouve essa frase, né, conheço as tuas obras, se nós temos vivido uma vida um pouco afastada de Deus, essas palavras soam como lei, como medo, né? Mas quando nós vivemos a nossa fé, ao invés de ser lei, essas palavras são evangelhos, porque Deus não somente conhece as nossas obras erradas, aquilo que nós fazemos, mas Deus também conhece os nossos sofrimentos, as nossas provações. Então, saber que Deus conhece a nossa vida, a gente não pode olhar pelo lado negativo, como medo, né? Mas nós precisamos olhar no sentido positivo. O sofrimento que eu tenho, as dificuldades que eu tenho, os problemas que eu enfrento, conforme esse texto, Jesus está dizendo: eu conheço todas as obras de vocês, né? A lei é o que diz: eu tenho visto, eu sou visto, né? Deus me enxerga, me conhece, e eu não posso esconder. Então, quando eu estou vivendo longe de Deus, essas palavras se tornam lei, porque aí Deus está dizendo: eu também conheço as coisas erradas que vocês fazem, né? Mas quando nós vivemos uma vida em que buscamos
a fazer a vontade de Deus, andar no caminho de Deus, mesmo que por vezes nós tropecemos, né? Saber que Deus conhece a nossa vida, isso é um grande evangelho para nós que vivemos a nossa fé cristã. Isso aí. Eu lembrei agora de um fato, assim, uma passagem assim, muito interessante. Nós, quando eu morei na Guatemala, eu fui pastor num internato, cuidava dos adolescentes, né? E lá tinham regras bem estabelecidas, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você não pode sair. E o administrador, o Carlos Figueroa, né, nosso compadre lá, e amigo, irmão em Cristo, ele sempre dizia assim, que quando nós estávamos andando e de repente encontrávamos um aluno que não poderia estar fora do internato, andando lá no centro da cidade, assim, ele tinha vontade de se esconder, que abrisse um buraco, ele entrasse ali e se escondesse, né, mas não era possível. Assim é por isso que é lei para nós também sabermos, né, quando o texto ali ele afirma assim, eu sei o que vocês têm feito, Deus está no meio de nós. Então, se eu ando de maneira errada, isso é lei para mim, porque eu tenho a condenação de Deus para aqueles meus atos, né? E agora é evangelho, porque ele observa, sabe, conhece, cuida de cada um de nós, ele está aonde quer que eu esteja. Volto a repetir, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E quando ele fala assim, eu sei o que vocês têm feito, ele se refere até nesse texto, nós vamos olhar aqui, vejam bem, algumas coisas legais. Olha só, o que ele vê no povo lá de Éfeso? Ele vê, olha lá, eu sei que vocês trabalharam muito, é labor, todas as atividades em benefício do evangelho, Deus estava vendo neles perseverança, olha lá, aguentaram o sofrimento, né? Eles permaneceram firmes, perseveravam. Aliás, o texto base da nossa igreja para este ano, aliás, nos últimos anos, tem sido, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido. Essa perseverança é que Deus observa na igreja lá de Éfeso e também na nossa vida. Ele observa o que mais também? Ele observa, olha, que aquele povo não podia suportar pessoas más, né? Havia disciplina cristã na congregação. Isso aqui até para nós é um ensino bastante grande. Quantas vezes a gente, por ser politicamente correto, acaba passando panos quentes quando há uma situação errada, né? Eu não sei, acontece isso por aí também, pastor Reginaldo? Quase nada. Quase nada, né? Pois é, mas é mais comum do que a gente imagina, né? O que mais que Deus observa? Deus, olha lá, ele diz assim que eu sei que vocês puseram à prova aqueles que dizem ser apóstolos, né? Cada um que se apresentava como se fosse um pregador, os anciãos da congregação pediam para que eles colocassem, que eles falassem a respeito, para ver se eles estavam falando o que era certo ou o que era errado. Eu lembrei agora, não sei, talvez o pastor sabe melhor essa história, se não souber, a gente depois pesquisa isso e fala melhor. No início da Igreja Luterana do Brasil, aliás, agora, na próxima semana, nós completaremos mais um ano de vida como IELB, né? Serão 116 anos. Mas no início, o primeiro pastor que chegou aqui, o pastor Brothers, ele foi posto à prova pelos leigos, não foi? Não foi mais ou menos assim essa história, pastor? Sim, porque, segundo a história, diz que algumas pessoas se apresentavam, né, como pastores no início, né, da colonização aqui, os colonizadores alemães, né, que vieram, então, só que eles não aceitavam qualquer um, né? Então, um pastor que era luterano, ele tinha que saber aquilo que um luterano sabe de cor, né? Ou seja, as principais doutrinas da Bíblia. Um outro exemplo, pastor Igor, hoje, né, eu conversando com essa família que perdeu o filho
na quarta-feira, e só um exemplo simples e prático, né? Então, a avó da criança disse assim, que muitas pessoas falam assim, nós que somos cristãos não podemos chorar num velório, né? Porque temos fé e tudo mais. E aí essa pessoa disse assim, mas Jesus quando viu que Lázaro tinha morrido, Jesus chorou, né? E Paulo diz, chorem com os que choram, né? E se alegram com os que se alegram. Então, você percebe, isso é você pôr à prova aquilo que as pessoas tentam colocar em nossa mente, né? Falsos apóstolos. Isso são coisas simples e comuns, mas nós precisamos estar, como a igreja, né? Perseverar firme na doutrina para que a gente possa ter a capacidade, então, de pôr à prova aquilo que nos é ensinado. Nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, né, vários aproveitadores tentam enganar o povo, mas se nós não tivermos bem firmados, nós nos deixamos levar por essas doutrinas falsas, né? É verdade, né? E Deus observa isso, né? O texto diz ali que ele observa, eu sei o que você tem feito. O que mais ele observa? Ele observou que eles aguentaram a situação com paciência, né? Eles suportaram a prova, mostrava que o cristianismo ele nunca foi fácil. Havia naquela época perseguições, ódio, desprezo, incompatibilidade com o mundo. Parece que está falando de hoje em dia, mas já era daquela época. Eles passaram por isso. Deus observa essa perseverança deles, essa paciência deles, né? Também, e eles não desanimaram. Deus observa que eles não esmoreceram, apesar de tudo, havia firmeza, havia ânimo, estava difícil. Aquela frase que a gente escuta sempre assim, ó, se com Deus está difícil, sem Deus é pior, né? Isso acontecia ali, eles não desanimavam, porque hoje em dia tem muita gente que se desanima. Não quero mais saber, porque a situação está... Gente, né? Não desanime, se com Deus está ruim a situação, na verdade não está ruim, né? Mas nós achamos, mas sem Deus é pior, pior mesmo. Então aproveite e seja um perseverante como o povo lá de Éfeso. E mais uma coisa também, né? Diz ali que eles odiavam as obras dos nicolaítas. Interessante essa parte aqui, né? Porque às vezes a gente para pensar e aceita, inclusive tem cristãos que participam, até em espiritismo, participam, né, em religiões não cristãs, de Umbanda, essas coisas todas. Pera lá, gente. Eles odiavam os nicolaítas. Por que odiavam as obras deles? Né? Quem eram os nicolaítas? Pastor Reginaldo, ele explica para nós. Pastor Igor e demais, os ouvintes, essa carta, eu lembro de um seminário que eu assisti pela Sociedade Bíblica, né? E eles disseram assim, Lutero sempre dizia, voltemos à palavra, né? E quando a gente faz a leitura desse texto, meus irmãos e irmãs, a gente percebe que parece que Jesus Cristo, né, o autor, o remetente, ele está escrevendo para nós hoje, né, pastor? O período que nós estamos vivendo de pandemia, já parou para pensar, né? Quanto labor que nós estamos tendo, né? Perseverança, é uma palavra muito interessante, como o senhor colocou, né? Mas eu vejo que essa pandemia, né? Alguém disse assim que uma das coisas mais tristes dessa pandemia é não poder ter culto, é não poder estar junto com os irmãos, principalmente quando um precisa do outro, né? Isso são provas que nós passamos, né? Isso são situações difíceis que nós passamos. E parece que o autor, Jesus Cristo, está falando para nós hoje, né? Sejam firmes, eu conheço o sofrimento de vocês, né? As circunstâncias que vocês estão vivendo, e interessante que ele menciona, né, os nicolaítas, e é interessante observar como o pastor colocou, ele destacou que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, né? Ele faz um elogio. Quem eram esses, os nicolaítas?
eram as pessoas que seguiam as doutrinas de uma carta provavelmente mal interpretada por um diácono chamado Nicolau. E o que caracterizava, né, essa carta e essas doutrinas era a sensualidade e a realização de festas pagãs. Mas o que é mais triste dessa doutrina, né, dos nicolaítas é que eles tinham o seguinte pensamento, né, que você podia pecar à vontade, porque quanto mais você pecasse, maior seria a graça, o perdão de Deus. Né? Então, pense num pensamento desse, né? Quando Paulo diz assim que onde abundou o pecado, superabundou a graça, não é no sentido de que quanto mais pecado você tiver, mais perdão Deus vai te dar, ou então quanto mais você pecar, mais perdão você vai ter. É no seguinte sentido, quanto mais você reconhece o seu pecado, maior é o perdão de Deus. Um exemplo disso é o fariseu e o publicano. O fariseu, ele não houve arrependimento da parte dele. Ele bateu no peito e disse, olha, eu faço isso, isso e isso. Não houve arrependimento, não houve perdão. O publicano disse, ser propício a mim, pobre pecador. Ali você vê um grande arrependimento por parte dele, e aí nós entendemos, então, onde abundou o pecado, ou seja, onde houve reconhecimento do pecado, quando saiu o reconhecimento do pecado, maior é a graça do nosso Deus. Isso trazendo para os nossos dias, né? Imagina, pastor Igor, né? É atraente, né? Uma proposta como essa, que quanto mais você pecar, maior é a graça de Deus, e os nicolaítas tentavam seduzir os cristãos das congregações com esse pensamento, com essas doutrinas erradas. E Jesus Cristo, então, elogia eles, porque vocês, não, além de não cair, vocês odeiam, né, esses nicolaítas. Isso daí, né? Obrigado, pastor, né? E é verdade, né? E eles não odiavam as pessoas em si, mas o que eles ensinavam, né? Tudo vem aquela parte ali anterior, quando eles puseram a prova, né? Os pregadores e tudo mais, eles não aceitavam o que estava errado dentro da igreja, né? De Éfeso. Isso aí tudo são elogios, né, para eles também. E eu fico pensando aqui comigo, né, que a gente precisa ter esse cuidado também, né? Eu coloquei ali um texto ali, é preciso cuidado em nossas congregações para que não hajam doutrinas falsas em nosso meio, assim como eles tiveram, né? O que a gente pode fazer para evitar isso, né, essas doutrinas falsas? Primeiramente, se aprofundar na palavra de Deus o máximo possível, né? Para isso, a gente precisa o quê? Eu coloquei outra frase ali, precisamos vigiar na manutenção da doutrina pura em nosso meio. Palavra de Deus aqui, a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo é a base da igreja. As confissões luteranas que são a exposição da palavra de Deus, exposição correta. Tudo isso a gente precisa utilizar para que a doutrina da palavra de Deus possa se manter pura entre nós, né, e não ser influenciado pelo mundo externo que está aí louco para poder nos desviar dos caminhos corretos de Deus. Gente, só que tinha uma repreensão também, né, uma repreensão para este grupo de cristãos ali. Né? Qual foi a repreensão que eles tiveram? Versículo número 4. Está escrito, porém, eu tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Vocês não me amam como me amavam no princípio. Meus queridos, se nós olharmos para todas as coisas boas que foram descritas antes para aquela igreja, o que ela praticava, era de se esperar que não houvesse nenhuma repreensão. Mas, olha que acusação grave. Vocês não me amam como me amavam no princípio. Isso é muito grave. Eles abandonaram o seu primeiro amor. O que seria o primeiro amor
né? Se alguém quiser fazer um comentário aí a respeito disso, enquanto isso eu vou fazer uma pausa para a gente cantar um hino aqui rapidinho, e eu só quero dar uma boa noite para... se eu não me perdi aqui, né? Nós temos uma boa noite para a Maica Bianca, uma boa noite para a Sofia Tragel, né? Bancart. Eu sou ruim de falar os nomes, o sobrenome, tá, gente? Uma boa noite para Renata Volcart também. Deus abençoe os estudos dos pastores, um forte abraço. Esse é o nosso outro colega, pastor em Vilhena, pastor Nilson Valder. Uma boa noite, Deus abençoe ele também. A dona Eulaila Kister, de Afonso Cláudio no Espírito Santo. A Deolinda Kunzendorf também está aí conosco. Uma boa noite lá para o Alto Pena, a Tânia Furtado está nos acompanhando. Eu, quando era criança, pastor, eu ia lá no Pena, não tinha nem energia, agora tem internet lá, né? Olha só que legal. Né? Domingos Martins. Maica, Renata de Santa Leopoldina. É de Santa Leopoldina, uma boa noite para ela. Aqui nós temos a Hélida Oswald, uma boa noite. Marcelo Nascimento, também uma boa noite. Pastor, o Marcelo, o Marcelo é diretor da nossa escola estadual aqui de Santa Leopoldina. Uma boa noite, então, para o Marcelo. Legal. Nós temos aqui o Agostinho Pereira. Nós temos também participando conosco a senhora Denise Agner, minha comadre, ela é esposa do pastor Haroldo Agner. O pastor Heber, que esteve conosco aqui na semana anterior, aí está dando um abraço lá, de Feliz Natal também, boa noite. Nilma Bulbos, seja uma boa noite. A Aliette Meirelles. E, por último, aqui nós temos a Ângela Ritzel. E meu primeiro amor, Jesus. Temos a primeira resposta aqui. Eu perguntei ali assim, quem que é o nosso primeiro amor? E os irmãos lá da igreja de Éfeso receberam esta acusação. Muito bem, dona Deolinda, uma ótima resposta, porque acertou na mosca. Né? A igreja ela tinha pureza na doutrina, tinha disciplina cristã em seu meio, mas faltava esse primeiro amor. A vida cristã tinha se tornado costume, uma rotina, tinha se perdido o fervor cristão. Vocês já notaram que a pessoa que entra na igreja, logo de início, o que acontece com ela? Ela participa em tudo, ela é alegre, ela é feliz, comunicativa e tudo mais. Né? Porque ela sabe da maravilha do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Agora parece que isso tudo vai esfriando depois. É como aconteceu no dia quando a gente está namorando, né, pastor Reginaldo? Né, leva flores, chocolate, leva para o cinema, leva para a praça, para passear, né? Leva para fazer lanche, né? E aí depois que casa, né, leva roupa suja para lavar, né? E vai esfriando, parece que não estou dizendo que é certo, né? Mas vai esfriando. Aí acaba se tornando aquele luterano só de nome. Eu vou falar de luterano porque eu não quero falar dos outros. Vou falar da nossa igreja, dos nossos cristãos. Cristão só que se diz cristão. Né? O que você tem a comentar sobre isso, pastor? Como o senhor colocou, né, a questão do primeiro amor, a gente sempre, como você colocou, né, quem é casado sabe disso, né, logo quando você começa o relacionamento, e por isso que a gente precisa também renovar, volta e meia, esses laços, né, entre marido e mulher, mas o que Jesus está colocando aqui para as pessoas, né? Quando nós começamos a nossa vida cristã, e o pastor Igor colocou isso de forma bem clara, nós oramos mais, não sei se vocês já perceberam isso, né? No início da nossa vida cristã, nós oramos mais, nós
fazemos mais os nossos momentos devocionais. Isso, com o passar do tempo, isso vai meio que, como o senhor colocou, vai esfriando, né? Mas o que eu vejo de positivo da parte de Deus, o pastor e demais, é que volta e meia, Deus permite acontecer circunstâncias para fazer com que esse amor ele se reaqueça. Por exemplo, Deus ele reaquece, ele reaproxima-nos através da sua palavra, através dos sacramentos da Santa Ceia, mas também Deus permite que aconteçam situações. Recentemente eu fiz um estudo aqui na nossa paróquia, né? E falando dessa pandemia que nós estamos vivendo, que é difícil esquecer isso, né? E eu disse assim, quantas pessoas se voltaram para Deus, né? Não tinha tempo nem para parar para comer, né? Nem para fazer as suas refeições, aquele corre-corre, aquela vida louca, e de repente você tem que parar e ficar dentro de casa, e ainda, além de ter que parar, com o risco, né? E isso faz com que, nas redes sociais, a gente vê muito pessoas dizendo, né? Nós precisamos orar mais, nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Essa é uma demonstração de que Deus permite circunstâncias na nossa vida para fazer com que nós voltemos a esse primeiro amor, ou seja, reacendemos esse amor que Deus tem para conosco e que nós temos para com o nosso Deus, né? Isso é muito importante. Eu acho que tem uma música que diz, né? Me faz voltar ao primeiro amor. Não é no sentido, né? O primeiro amor que nós temos é aquele fervor que nós temos no início dos nossos relacionamentos, né? Com Deus e também com as pessoas, como nós estamos no caso de marido e mulher. Isso daí, né? Quando começa a esfriar, falta fervor missionário, as ofertas começam a enfraquecer, a vida cristã não é praticada no nosso dia a dia, a gente fica acomodado, falta entusiasmo, falta dedicação, o serviço é feito mais por obrigação do que por amor, isso provoca ressentimentos, quando o meu ego é atingido, a igreja começa tendo rachas, né? O verdadeiro amor, o amor completo, pleno, faz com que eu confesse, como o apóstolo Paulo confessou uma vez, quando ele disse, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, né? Ou quando ele diz assim, que o amor de Deus me constrange, ou seja, me move, né? O primeiro e verdadeiro amor faz com que eu me entregue, que eu me dedique, me coloque à disposição do servir na igreja, né? Quando é aquecido, como o pastor comentou agora, né? Eu vejo o meu Senhor, eu vejo tudo que eu tenho, tudo que eu sou, me coloco diante dele e faz com que a fé que eu confesso com os lábios comece a se concretizar nos meus atos, nas minhas obras, nos frutos que brotam de um coração que foi transformado, que é alegre, que é consagrado, né? Eu vou convidar para vocês para se juntarem comigo, cantando o hino número 130. Esse hino aqui, ele diz a respeito disso, e depois a gente continua, já estamos quase no final também do nosso estudo, mas eu acho que é importante fazer essa pausa agora para a gente refletir. O que eu quero que vocês reflitam, né? Quando eu perguntei ali um pouquinho antes, utilizando esse texto aqui, eu perguntei, né, se eles perderam o primeiro amor, e nós, né? Reflitam sobre isso um pouquinho, né? O Éfeso, a igreja de Éfeso perdeu, mas e nós? Enquanto isso, cantamos o hino número 130 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Tudo que no mundo você tem perde seu valor. Diz nosso Senhor, tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade
verdade em sua alma, você ajudar a seu irmão. É bom saber se não tiver amor, é bem vão. O amor que fala é aquele que Jesus, de braços abertos, nos falou: amar inimigo, amei. O amor que vem da fé no Salvador, traz felicidade, paz, serão companhias e todos viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é amor. Lara, 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 larari, lara. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. O amor é o mais importante. Os cristãos da igreja de Éfeso não tinham perdido o primeiro amor deles. E nós? Nós perdemos também? Gente, vamos cuidar para que a nossa congregação, as crianças que foram batizadas, os confirmandos, aqueles que fizeram profissão de fé, para aqueles que são, desde o começo, cristãos, que são chamados de cristãos de berço, vamos cuidar para que eles não percam o primeiro amor, não caiam da fé e abandonem a igreja, mas principalmente abandonem a vida eterna com Deus. Mas tem uma solução. Qual é essa solução, pastor Reginaldo? Pode ler esse texto para nós aqui, para refletirmos? Só voltar um pequeno comentário, pastor. Eu sempre falo assim, que ninguém se afasta de Deus de um dia para o outro, né? E ninguém se aproxima de Deus também de um dia para o outro, né? O afastamento ele vai acontecendo lentamente, assim como também o nosso fervor ele vai acontecendo lentamente. Diz assim, versículo 5, lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Isso. Então, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, como eu disse antes, né, ele anda no meio da igreja, ele aponta para a solução. Ele, assim como o profeta Amós, ele disse, buscai ao Senhor e vivei, assim o Senhor traz esse versículo para nós aqui, cheio de significados. Ele diz assim, lembrem de tudo. Isso significa reconhecimento de pecado. Aí ele diz, quando você sabe do pecado que você fez, ele diz também ali, arrependa-se dos seus pecados. Não basta só reconhecer, é preciso dar meia volta, retornar de onde cairmos. Se nós olharmos no original, a palavra para arrependimento, ela é metanoia, né? Dividindo no grego ali em duas partes, metá e noia. Metá é mudança, noia, mente. Então, é mudança completa de mente. Arrependa-se das coisas erradas, dos seus pecados, do caminho, e volte-se. Se você roubava, não roube mais. Se você fofocava, não fofoque mais. Volte do caminho, né? Esse é o que o Senhor Jesus fala como solução. Lembrar dos pecados e se arrepender deles. Façam o que faziam no princípio. Volte à prática das primeiras coisas. Arrependimento verdadeiro e sincero se mostra nas atitudes concretas, com humildade. Então, eu volto para trás, eu modifico, eu mudo, eu recuo. Isso não é vergonha, isso é virtude. E diga assim para Deus, Senhor, eis-me aqui para te servir. Porque se isso não acontecer, olha só
o que está escrito aqui? Ó? Eu vou tirar o candelabro, eu virei e tirarei o candelabro, né? O Senhor, ele vem, e quando ele vier, não vai mais ter tempo de voltar. O que era o candelabro mesmo, que a gente olhou antes no começo do estudo? O candelabro é a igreja. Eu vou tirar a igreja, a pregação da palavra. Se isso for tirado, então a luz do evangelho não brilhará, né? A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Eu não terei mais isso se tirar o candelabro. E aí nós ouvimos uma advertência de Jesus, né, quando ele dá essa solução, dizendo assim, pois quem tem receberá mais, para que tenha mais, mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Né? Ou melhor dizendo, ao que não tem, né, ou ao que tem, quer dizer assim, aquele que acha que tem, que julga que tem ainda, eu sou cristão, Deus está comigo em todos os lugares, mas não dou nem bola para o seu primeiro amor. Né? Aquele que acha que tem, vai ser tirado então dele, gente. Então, não existe em cima do muro. Ou você é cristão ou não é. Os nicolaítas, que o pessoal de Éfeso odiavam, eles queriam conciliar a vida do mundo com a vida de cristã, e não tem como, ou você é cristão ou não. Né? Então, meus amados irmãos, aí está a solução. Ver, reconhecer os pecados, se arrepender. Voltar para o primeiro amor. Voltar para Cristo e seguir Ele em sua palavra. Né? E aí nós teremos uma recompensa, que aliás está no versículo número 7. Né? O versículo número 7, o pastor Reginaldo, que é o último versículo para hoje, o que diz ali? Primeiro, a ordem, né, que ele diz, né, ouça, né, portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida, que cresce no jardim de Deus. Isso aí. Então, essa ordem, né? Olha, ouçam, né? Um brado do tempo da graça. O que é o tempo da graça? O tempo da graça é o tempo que Deus está dando com paciência para que ainda nós possamos fazer aquilo que o versículo anterior nos disse, ver, lembrar os pecados, se arrepender dos pecados e voltar ao primeiro amor. Não percamos essa oportunidade que a gente está tendo agora. Né? O Espírito tem algo a dizer também a nós, e é preciso ouvir a palavra, e não apenas ouvir, mas, conforme diz lá em Tiago, que a fé sem obras é morta, praticar com as nossas obras, viver, buscar ao Senhor e viver, está escrito na palavra. Né? Tem mais um texto que eu coloquei ali, que diz assim, mais felizes são os que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela, vivem de fato. E aí, gente, é que nessa ordem nós temos uma recompensa muito grande, né? Que somente o vencedor terá esse prêmio. Qual que é este prêmio? O direito de comerem da fruta da árvore da vida. Pode parecer assim muito simples o que está escrito agora, mas, gente, lembrem no princípio, quando o homem caiu em pecado, por comer a árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus havia dito que não era para comer. Aí, dentro dos castigos que veio ao mundo, quando entrou a morte, Deus tinham duas árvores lá no jardim, no centro do jardim. Uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal, a outra era a árvore da vida. Aí, com o pecado, Deus tirou a árvore da vida. O homem passou a morrer. E agora, se eu permanecer firme, né, na fé, ouvindo o que o Espírito de Deus diz, eu vou ser o vencedor, eu vou ter o direito de comer da árvore da vida. Isso significa céu. E, aliás, esse prêmio não dá nem para a gente calcular, imaginar, medir com a nossa razão, que é tão fraca. O que significa se alimentar, comer da fruta da árvore da vida?
João, foi João ou foi Paulo que escreveu, pastor? Agora não estou lembrando bem que quando teve a visão do céu, ele disse: olha, nem olhos ouviram, não, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que tem lá, né? Então é algo inimaginável, de tão bom, de tão maravilhoso, né? Dessa árvore nós ficamos privados por causa do pecado, mas poder se alimentar desta árvore é poder retornar ao paraíso perdido. Quem é que de nós não quer esse prêmio? Você quer, pastor? Opa! Com certeza, Será? né? Você fez uma pergunta interessante, né, do Éden, né? É a volta ao paraíso que nós perdemos por causa do pecado, né? A volta ao paraíso. Então, é o objeto da nossa vivência como cristão aqui nesse mundo, né? E isso, pastor, a gente tem que sempre lembrar. Lembra que eu falei, voltemos à palavra, né? Lutero disse. Isso aqui a gente tem que lembrar porque hoje em dia ser cristão é apenas visto como prosperar, como se dar bem na vida. E, na verdade, a nossa vida aqui consiste nisso. Nós vivemos aqui nesse mundo, o nosso amor para com Deus e para com as pessoas, mas nós temos sempre em mente o que Paulo diz. Aqui nós somos peregrinos, né? A nossa pátria é o céu, é a vida eterna. E em todas as cartas, salvo engano, ele direciona para esse fim último do cristão, né? A vida eterna, que por conta própria nós não entramos, mas pela graça de Deus que o Senhor colocou, nos é dado gratuitamente, né? Isso aí, pastor. Então, meus amados irmãos, eu finalizo assim o estudo bíblico de hoje, antes da gente fazer a oração, com as seguintes palavras, né, de reflexão a cada um de vocês. Pare, pense, reflita, veja se você quer chegar a ser o vencedor e ganhar este prêmio de comer da fruta da árvore da vida. Pare, pense, analise se você ainda não perdeu o primeiro amor. Ou se perdeu, como está a vida individual como cristão, como membro da igreja onde Cristo Jesus é o Senhor. Reflita sobre isso. Volte ao primeiro amor. Essa é a mensagem à igreja de Éfeso. Tão atual como há quase 2000 anos. Essa é a mensagem de Deus para nós nessa noite. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Meus irmãos, né, eu dou aqui ainda uma boa noite ao Ismael Hitzel, né, seja bem-vindo aqui conosco, né, oi pastor, ele escreveu, e ainda leio um comentário muito pertinente da senhora Deolinda Kunzendorf, né, que diz que sabendo o que Jesus fez por nós, não conseguimos agradecer tanto amor. Estudar, ler e ouvir a palavra de Deus enquanto é tempo. Estamos neste tempo ainda da graça, e nós temos esta oportunidade de seguir levando Cristo para todos, servindo ao Senhor com muita alegria. Eu convido vocês para orar nesta noite. Eu gostaria de fazer um pedido especial na oração de hoje, um pedido que me chegou nessa tarde. A senhora Vanderleia nos pede, Vanderleia Felten, lá do Espírito Santo, que nos pede para orar pelo seu marido, Leandro Medeiros, e o seu sogro, João Mário Medeiros, e por toda a sua família, né? Marido e sogro estão hospitalizados pelo Covid, né? Oramos por eles para que Deus os abençoe grandemente. Tem mais algum pedido da sua parte, pastor, para que a gente inclua? A gente vai incluir a família enlutada aí, né? A família Hartwig Conceição, né? Toda a família, principalmente o pai, Ivanilson, né? E a Adriana, que é a mãe do pequeno Ezequiel, que partiu com 2 meses e 9 dias. Como é que é o nome da família Hart? Hartwig da Conceição.
Ok. E oramos por toda a sua comunidade também, pastor, pelo seu trabalho, né? Oramos para que Deus continue nos abençoando em nosso ministério e que o primeiro amor possa fazer a diferença na nossa vida daqui para frente. Vamos orar? Amado Deus, nós te agradecemos por teu amor por todas as tuas criaturas, amor tão grande que te levou a doar-te na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, para morrer em lugar da humanidade na cruz do Calvário. Fizeste isso para que nós, pela fé em Cristo, possamos ser teus amados filhos, ter vida em abundância neste mundo e vida plena, eterna no céu. Ajuda-nos a permanecer no primeiro amor, como recomendaste à igreja de Éfeso, e a compreender a tua graça, a descansar sempre em teus braços de amor, a servir a ti e ao nosso próximo com tudo que somos e temos. Estimado Senhor, amado Pai Celestial, nós também pedimos que abençoe toda a nossa igreja neste momento de pandemia, para que a gente possa continuar enfrentando todas essas dificuldades, na certeza de que tu estás ao nosso lado. Em especial, nesta noite, nós te pedimos pela família Hatvik da Conceição, que está enlutada pelo falecimento do pequeno Ezequiel. Saibam, Senhor, que hoje ele, juntamente com todos aqueles que o precederam, está na glória eterna, junto de Deus, alegremente, onde não haverá choro, ou tristeza, ou qualquer coisa do tipo, porque todas as coisas passaram, coisas velhas passaram, e lá só teremos alegria. Que isto possa confortar aqueles que estão chorando. Bondoso Deus, nós também te pedimos pela família da senhora Vanderleia Felter, o Leandro de Medeiros, o João Maria Medeiros, que estão internados, enfrentando um Covid, bem como muitas outras pessoas que passam por essa situação ultimamente. Nós colocamos todos em tuas mãos, pedindo, Senhor, que os abençoe, guarde e proteja em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém. Eu convido a todos a finalizar essa noite com a oração da bênção em conjunto. O Senhor nos abençoe e nos guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Pastor Reginaldo, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigado a cada um daqueles que participaram conosco, os comentários. Pedimos que possam compartilhar com mais pessoas este momento de devoção, para que mais pessoas possam ser aquecidos em seus corações e receber o fortalecimento da sua fé e fortalecer também o seu primeiro amor, que nós possamos sair fortalecidos dessa maneira. Pastor, que na tua comunidade Deus possa continuar lhe dando o seu Espírito Santo como estrela, como anjo daquela comunidade, como pregador, mensageiro da palavra de Deus. A você e a sua família nós desejamos as mais ricas e abundantes bênçãos do Senhor. Vamos orar sempre por você, pela sua família, pela sua comunidade. Aos irmãos de Timóteo, aos irmãos de Santa Leopoldina, enfim, a todos os nossos queridos irmãos aqui de Uruguaiana, de Alegrete, de Manaus Viana, de Quaraí, que a bondade e a misericórdia de Deus sempre siga nos abençoando. Amém. Boa noite, pastor. Quer dar uma boa noite? Sim, eu só quero agradecer, pastor Igor, pela oportunidade, o convite. Mandar um abraço aí para os irmãos de Uruguaiana. Foi um prazer poder falar com vocês, aos nossos irmãos aqui também de Santa Leopoldina, de Minas Gerais. É sempre uma oportunidade. Eu sempre digo assim que de todos os momentos ruins da vida, a gente tira coisas boas, né? Uma das coisas boas desta pandemia é essa oportunidade que nós estamos tendo de poder usar mais as redes sociais para poder falar do amor de Deus. Ao pastor Igor, são velhos amigos, né? E
A gente está sempre em contato, né? Os cabelos vão branqueando junto. E que Deus abençoando também, pastor, o seu trabalho aí em Uruguaiana. O pastor Igor, eu acho que nós não mencionamos aqui, mas o pessoal aqui de Santa Leopoldina e aqui do Espírito Santo, que está participando, o pastor Igor é de Marechal Floriano, aqui perto, né? Aqui perto de nós, tá certo? Então, seja sempre bem-vindo aqui, quando estiver aqui em solo capixaba, tá certo? Que Deus abençoe todos os ouvintes, tem pessoas mandando ali abraço, que Deus abençoe vocês, tá? Foi muito bom. E deixo uma palavra também, né? Conheço as tuas obras, ou seja, eu sei do que vocês estão passando, conheço tudo. A gente pode contar com esse Deus tão bondoso e tão amoroso, que conhece a gente mais do que nós mesmos. Que Deus abençoe, pastor Igor, sua família, a congregação de Uruguaiana. Um forte abraço. Um abraço, que Deus abençoe a todos e uma boa noite.